esse minuto de silêncio para a gente começar o culto, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de podermos estar aqui unidos, ó Pai, na Tua casa. Ó Pai, que a Tua casa, ó Deus, como um dia ali com o Shekinah, no tabernáculo, ó Deus, a Tua glória, invadiu aquele local, ó Pai, que o Senhor possa também nesse local, ó Pai, se manifestar através do Senhor. Nesta noite, ó Pai, nós queremos prestar-te um culto de louvor, de adoração, exaltação ao Teu nome. Ó Pai, queremos contemplar a Tua face, ó Deus. Queremos, ó Pai, que o Senhor venha nos despir de toda impureza, tudo aquilo, Senhor, que tem ocupado o nosso coração, ó Deus, até chegarmos naquela porta. Ó Deus, quando adentramos aqui nesse lugar, Pai, se manifesta em nós, ó Deus, de uma maneira que possamos ver, meu Pai, a Tua glória, ó Deus. Ó Senhor, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o mesmo, ó Pai. E eu sei, meu Pai, que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio esta noite. Ó Pai, peça a provisão do Teu Espírito, ó Deus, a mim, aos meus irmãos, ó Pai, nesta noite. Para que, ó Pai, cada um possa prestar um culto de louvor, adoração, que tenha devida, Senhor. Ó Pai, nós estamos aqui alegres. Estamos aqui porque o Senhor, meu Pai, nos salvou, nos regenerou, meu Pai, com o precioso sangue do nosso amado Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós temos livre acesso ao Teu trono com a graça, que podemos agora, ó Pai, contemplar, meu Pai, face a face o Senhor. Ó Deus, como é bom, como é amável que os irmãos vivam em união. Ó Pai, que essa unidade venha permanecer, que essa unidade venha ser estabelecida nesta igreja, ó Deus. Caia por terra, ó meu Pai, os inimigos de Deus. Caia por terra tudo aquilo, Senhor, que assombra o nosso ser, a nossa vida, ó Deus. Ó Pai, venha prosperar nesta noite, ó Deus, com bênçãos, de alegrias, com cânticos e louvores, tudo aquilo que podemos prestar ao Senhor, meu Pai, de coração. Ó Deus, se conosco, se com cada um, ó Pai, desde criança até o adulto, o mais velho, Senhor, se conosco pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Te louvamos nesta noite, como nós queridos, ó Pai, estarmos aqui, ó Deus, se fosse pelo Senhor, que não existisse o tempo, ó Pai. Como um dia estaremos face a face ao Senhor, louvando, bendizendo o Teu nome, Pai, para todos sempre. Porque Tu és digno, Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor conduziu essa maravilhosa salvação até aqui, Senhor. O Senhor, meu Pai, fará ainda muito mais pelas nossas vidas. Eu creio que esta palavra, meu Pai, será ministrada nessa noite a nós, ó Pai. Como, ó Pai, dom do Senhor, presente do Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Se nós oramos agradecidos no precioso nome daquele que era e é e há de vir, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor.
Irmãos, vamos colocar de pé. Vamos. Alguém pega a espada, né? A palavra de Deus. Vamos estar lendo, reverência à palavra de Deus. Vamos colocar de pé aqueles que podem, tá? Possam se sentir à vontade. Vamos ler João 17, sobre a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração, quando Jesus, ao partir, ele clamou ao Pai, ele pediu ao Pai. Um pedido entre a santidade, entre a triunidade ali, né? Entre a Trindade. Então, foi um pedido de que ele viesse propiciar, né, por nós, né? O seu sangue, levar o seu sangue, estava perto mesmo da cruz, perto mesmo de ele se entregar como sacrifício, e ele ora ao Pai por nós. Vamos estar orando, né? Quando os primeiros discípulos originais, né, ele intercedendo, pedindo ao Pai, e até nós hoje que somos os seus discípulos, né, a sua igreja, né? Vamos começar do verso, vamos fazer uma leitura alternada, quem pode participar. Vamos estar lendo João 17, do 9 ao verso 20. Eu vou começar e vou terminar, e nesses inteirinhos os irmãos têm a oportunidade de participar juntos. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, eu volto a ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardados em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho perdido da perdição, para que a escritura se cumprisse. Verso 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo em mim, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Dai-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E a favor deles eu os santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Irmãos, podeis assentar. Quero destacar o verso 17, né? E se nós lemos do verso 9, que nós fala, que a palavra de Deus nos fala, que não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ali mencionamos os discípulos originários, né? Aqueles que começou a palavra, aquele que deu início, né, na palavra, até chegarmos nós. E Jesus também intercede por nós, irmãos. Que maravilha, que bênção saber que Ele também nos visava, né? Olha, você já estava sendo visto há mais de 2000 anos atrás por Cristo, por Deus. Ele já avisava a sua vida, né? E ele, no verso 20, ele falava: não rogo somente por esses, os discípulos originários. Ele começou a palavra, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Amém, né? Quem creu em Jesus nesta noite? Levanta a mão. Amém. Então, essa palavra é para nós, irmãos. Essa palavra nos alcançou um dia. Trouxe essa grande e maravilhosa salvação. E no verso 17, né, que é o pedido, né, diante do Pai. 16, voltando um pouco, 16, fala: eles não são do mundo, como também eu não sou. No 15, fazendo o contrário,
vídeo 15, o 16, o 15 fala, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarda do mal. Então, interessante, né? Que no verso 17, quando fala santifica-os na verdade, Jesus, próprio Deus, na sua essência, pedindo ao Pai para que nós, irmãos, que não tirasse nós do mundo, mas que nos guardasse do mal. O interessante, irmão, que eu notei, foi que o verso 17, santifica-os na verdade. Então, quem vai livrar nós do mal, irmãos, é nós santificarmos. Jesus, ele podia só contentar com a sua oração diante do Pai e falar, não, né, tira livros do mal, e como realmente tem isso acontecido com a igreja, né? Mas a chave, o motivo que ele quer, irmão, é que nos santifique. Porque uma vez que você separa a sua vida para Deus, santifica na verdade, que é a palavra de Deus, você está criando um escudo. Você está criando e está completando o verso 15 que fala que nós vamos ser livrados do mal. 15 e 16 vai nos fala que vai ser livrado do mal. Isso é interessante. Eu achei, sabe, muitas vezes a gente deixamos de santificar, de ser separado para uso exclusivo de Deus, né? E às vezes nós não evitamos o mal. Estou pensando no mal a cada momento, a cada esquina, mas quando eu vejo nesse verso 17, quando eu santifico, ele deixou para nós santificar na palavra dele, que a tua palavra é a verdade, irmãos, você pode ter certeza que você vai ser livrado a cada momento, a cada instante. É um processo, né, pastor? Santificação é um processo, mas é esse processo que vai te levar às vitórias, te levar uma vida com Deus, e vai te levar, irmão, mais que isso, livrar do mal. Quem quer? Ninguém quer mal, né? Acho que ninguém quer nessa vida tropeçar no mal, né? Viver uma vida aqui longe de Deus e perder essa oportunidade de santificar, né? De ter esse escudo, o escudo da fé, como a armadura de Efésios fala, né? A armadura de Deus, capacete de salvação, o braço da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, né, que é a palavra, são os pés da preparação do Evangelho, tudo isso, irmão. Vamos santificar, vamos. A palavra de Deus, por si só, ela já nos pede isso. Não é eu ouvir o pastor pedindo, mas é a palavra de Deus. Jesus, vamos santificar cada dia mais, vamos viver uma vida que agrada a Deus. Você vai estar em dois pontos, ou você vai ser santo ou você vai ser profano. Assim a palavra de Deus nos diz. Ou você é separado exclusivo para Deus, ou você então vai viver longe de Deus e vai perder essa oportunidade de não se apegar ao mal, esse mal não te alcançar, né? Como tem alcançado muitas vezes nossas vidas, né? Irmão Jefferson, por favor, ora a Deus, pedindo que Deus venha nos santificar, venha fazer essa oração na nossa sacerdotal, como Jesus ensinou, né, a interceder pela igreja dele. Em nome de Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Altíssimo Divino Senhor, a honra, a glória seja somente a Ti, Senhor. Pai, louvamos, agradecemos e buscamos ao Senhor no momento, meu Pai. Tu sabes, meu Pai, o desejo do nosso coração, meu Pai, de servir a Ti, que estar próximos ao Senhor, meu Pai. Por mais que a vida nos leve muitas vezes a tentar nos levar longe do Senhor, Pai, o Senhor não se afasta de nós, pelo contrário, o Senhor está sempre conosco. É o Senhor que nos sustenta, meu Pai, é o Senhor que nos auxilia ao levantar, meu Pai, é o Senhor que nos auxilia, meu Pai, ao deitar no final do dia, Senhor. Santifica-nos, meu Pai, nós queremos agradar ao cada momento, Senhor. Sabemos as dificuldades, sabemos as adversidades que tem muitas vezes nos impedir disso, Pai. Mas neste momento, meu Pai, abrimos o nosso coração perante o Senhor. Lançamos, meu Pai, perante o Teu altar, Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, cuida de nós, fale conosco, Pai. Que possamos agora, Pai, entoar louvores ao Senhor, com todo o nosso coração, Pai, com toda a nossa alma, meu Pai. Que possamos neste momento nos encher do Teu Espírito Santo, meu Pai. E através disso, Senhor, sermos pessoas diferentes do que somos.
sermos pessoas transformadas verdadeiramente, meu Pai. Não queremos só por fora, meu Pai, só pela casta, Senhor, mostrar que somos cristãos, Senhor. Mas queremos, Pai, nos encher do Senhor, de onde estivermos, meu Pai, que possamos, as pessoas não enxergam a nós, mas que possam enxergar a Ti nas nossas vidas. Enxergar, meu Pai, a Tua transformação no nosso interior, meu Pai. Que possamos sim agradar ao Senhor e buscar, meu Pai, nos aproximar e nos achegar ao Senhor dia após dia, meu Pai. Não só em conhecê-lo, mas prosseguir em conhecer ao Senhor e sermos obedientes à Tua palavra e à Tua verdade que transforma, meu Pai. Mais uma vez, Senhor, fala conosco, meu Pai, através dos louvores, fala conosco através do pregador, meu Pai. Estamos aqui sedentos pela Tua voz, sedentos pela Tua palavra, meu Pai. Fala conosco. É tudo para a honra e glória do Senhor. Pai, oro, agradecer em nome de Jesus. Amém. Bem, Manina, pode chegar aqui então, né? Os doutores destacaram agora diante do Pai. Amém? Glória a Deus. Mais um domingo estarmos aqui na casa do Senhor. O cântico que nós vamos louvar fala da família. Que legado que você tem deixado na sua família? Que legado que você tem deixado pelos seus filhos? Que legado você tem deixado para os seus vizinhos, para as pessoas que te conhecem? Aquilo que Jesus e Deus fez por você. Eu tenho um desejo, eu quero falar de Jesus para as pessoas. Eu mostro isso através da minha vida. Eu quero dedicar, esse hino fala, eu quero dedicar minha vida a Ti. Eu e minha casa. Mês de maio, mês da família, nós estamos orando, nós estamos fazendo culto, nós estamos estudando tudo sobre a família. Então, o que eu tenho deixado, o que eu tenho aprendido sobre a família? E o que eu tenho deixado para as pessoas que estão ao meu redor? Vamos nos ficar de pé, quem puder e quiser. Eu e minha casa, assim, Senhor, ajude-me que eu possa dizer, eu e minha casa serviremos a Deus. Consagre a sua casa nesta noite, o seu lar ao Senhor Jesus. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Vamos dedicar o nosso lar ao Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Diga
noite que você, a sua casa, a sua família vão servir ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Não sabemos quando, o momento, a hora, mas a nossa casa, a nossa família vai servir o Senhor. O segundo cântico, nós vamos estar louvando Primeira Essência, no meu jardim particular, né? Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração para o Senhor. É nesse momento, nessa hora que nós choramos ou nos alegramos diante da presença de Deus, derramando o nosso coração, no nosso particular com o Senhor. Cante com o seu coração. Adoramos o Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, eu quero que os meus olhos vejam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perda o desejo de te adorar. Vem, Senhor, que me restaura todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no teu jardim, Senhor Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, eu quero que os meus olhos vejam o brilho do primeiro amor por ti. Não
Pode sentar um pouquinho. Como é bom, né? Poder estar louvando o nome do Senhor. E as irmãs estão cantando muito bem, né? Claro, glória de Deus. E, irmãos, realmente, como eu falei da oração sacerdotal, né? Que esse cântico seja uma oração de nós sermos um jardim particular diante de Deus. Vamos chegar com nossas lágrimas. Muitas vezes, essa terra seca que nós somos, nós precisamos de nossas lágrimas regar o nosso ser todo para ser maleado de Deus. Né? Que possamos ser esse cântico seja uma oração nossa. Sermos nosso seu jardim particular do Senhor, a primeira essência, né? Possamos viver isso, irmãos. É isso que a palavra de Deus nos quer de cada um de nós, requer cada um de nós, né? Vamos então, vamos ler em Provérbios e vamos estar ofertando na casa do Senhor nossos dízimos e ofertas, né? Vamos trazer, como fala, trazer todos os dízimos na casa do Senhor. No Provérbios 24, irmãos, quero compartilhar um texto, um verso, capítulo 11. Capítulo 11 de Provérbios. Verso 24 do capítulo 11 de Provérbios fala: A quem dá liberalmente, aquele que dá liberal, né? Aquele que é espontâneo em dar, né? Ainda se lhe acrescenta mais e mais. O que retém, aí já está falando um pouco daquele miserável, né? Aquele que retém mais do que é justo. Deus sabe aquilo que você tem que reter para você, para a sua necessidade, no dia a dia, para você ter o seu, né, a se manter, você e sua família, né? Mas fala aqui, ao que retém mais do que é justo, né, diante de Deus, ser-lhe-á em pura perda. Falou muito no meu coração esse verso. Não, eu sei que antes de trazer para vocês, a gente deixa a palavra de Deus falar. E eu vi o verso 25 fala: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Quer dizer, não vai ter sede. Não vai ter sede. Você vai ter o que beber, o que comer, o que vestir. Você será, irmão, alimentado por Deus. É bem alimentado, sabe? Deus, Ele sabe atingir todo o nosso ser. Então vamos ter essa alma generosa ao ir, né? Começar comigo, né? A cada um de nós. Vamos ser alma generosa. Trazer os dízimos dos ofertas na casa do Senhor, irmão, é um privilégio. Acho que foi hoje, né, que foi falado. E quando a gente está dando, né, pastor? Foi mencionado, quando a gente está dando, é melhor dar, né? E através do seu trabalho, você e tudo mais, do que você sem o trabalho e não ter de onde você dar, né? Você ser abençoado, né? E serve também para tudo, né? O melhor é a gente dar do que receber, irmão. Como você está recebendo é porque realmente eu tive esse momento que eu precisei estar recebendo e olha, não é fácil, viu? Infelizmente, cada um de nós podemos passar por momentos difíceis que, né, meu bem, você sabe, né? Quando realmente a gente está ofertando, é bem melhor. Bom, como é melhor? Como a alma generosa, realmente, como faz esse versículo também. Possamos ser essa alma generosa, né? Vai prosperar na casa do Senhor. Antes de dízimos das nossas ofertas, pastor, fala por nós para o dízimo das ofertas. Acho que convém, tá? E como uma oração sacerdotal, né? Senhor, queremos entregar desde já aquilo que será ofertado ao Senhor, a tua obra, o teu reino. Ó Deus, que o Senhor faça prosperar o caminho daqueles que há de prosperarem, e que o Senhor nos ensine também, ó Deus, que a melhor coisa é dar do que receber, como foi dito. Ó Deus, eu sei que muitas vezes o desapego é difícil, deixar, entregar, dar é difícil. Muitas vezes queremos mais receber do que entregar. Sabemos às vezes também que falta-nos às vezes fé de acreditar que aquilo que entregamos pode nos fazer falta. Mas na verdade a tua palavra tem nos dito e reafirmado e sempre, e o Senhor é fiel, quando disse: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.
Portanto, Pai, abençoa, Senhor, os irmãos, irmãs, aqueles que trarão seus dízimos, suas ofertas. Abençoa, Senhor, suas casas, suas famílias, seus trabalhos, sua saúde. Ó Deus, e faz prosperar o seu caminho, Senhor. Abençoa, Senhor, também aqueles que administram os recursos que são do Senhor. Os recursos são do teu reino, são para a obra do Senhor. Que o Senhor esteja também abençoando, dando sabedoria, discernimento e razão ao Pai para poder administrar os bens da tua casa. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor intervenha, que o Senhor interceda nesse sentido. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor. Amém. Marina. Vamos nos pôr de pé novamente para estarmos louvando. Você que veio preparada para ofertar, gasofilácio, pelo Pix, sinta-se à vontade, que o Senhor te abençoe. E o cântico que nós vamos louvar, ele chama Tenho um Chamado. Qual é o seu chamado? Jesus nos chamou. Nós temos um chamado para fazer a obra de Deus, para o Evangelho anunciar, para falar de Jesus, por um dom específico que Deus te chamou. O que é que está prendendo você que você não está fazendo aquilo que o Senhor te chamou? Pensamos nisso, pois todos nós temos um chamado, o Senhor nos chama. Não podemos parar. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou e Ele criou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Deus não abre mão de você. Todas as lutas, aflições, mas você tem um chamado. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sigo aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu lembro do grande eu sou e Ele criou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado,
Aleluia. Pode sentar, irmãos. Não, pode sentar. Senta. Olá, coloca a musiquinha aí que nós vamos cumprimentar os irmãos e dizer que bom, feliz que você está aqui. O Senhor me trouxe, o Senhor nos abençoou e pudemos chegar até a casa do Senhor. Como é precioso esse momento, como é feliz estarmos aqui para servir o nosso Deus. Vamos lá? Vamos lá, irmãos, se mexendo, se mexendo. A zona de conforto não é boa, não, precisa de... Vamos lá, que alegria podermos estar na casa do Senhor. Está com a palavra. Já cumprimentamos. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos para o nosso vídeo da família. A guerra contra a sua família já começou. Não é exagero. Casamentos sendo tratados como descartáveis, filhos sendo ensinados a desprezar a fé, pais distraídos o tempo todo. E você ainda acha que isso é coincidência? A batalha é espiritual, mas muitos estão vivendo como se não fosse. Ou você protege sua casa na oração, ou alguém vai guiar sua família por você. É por isso que nasceu a campanha Famílias Protegidas pela Armadura de Deus. Durante o mês de maio, vamos conduzir lares em um movimento intencional de oração, discipulado e proteção espiritual. Inscreva sua família, mobilize sua igreja. Não espere perder para começar a lutar. Isso, lutar pela família. Quando a gente fala lutar pela família, a gente fala para defender. Não é para atacar, é para defender. Defender do quê? Da sociedade do mundo que nós vivemos. Da situação do mundo. De tudo aquilo que esse mundo traz contra nós. Isso não é declarado. Isso muitas vezes um tanto quanto escondido. Mas de fato, as nossas famílias já há muito tempo, elas são objeto de destruição por parte do inimigo. Muitas famílias sendo destruídas, famílias sem relacionamentos, isso é difícil. Então lute pela sua família, cuide da sua família, cuide de sua esposa, seus filhos, ame-os. Você disse, vamos ver, vamos fazer aqui um teste. Quem disse hoje, essa semana, vou colocar essa semana, não vou dizer hoje, né? Essa semana você disse para o seu marido, eu te amo, levanta a sua mão. Quem disse para o seu marido, marido. A senhora disse, você disse, ela disse. Quem não disse já perdeu. Homens, amém. Homens, você disse para sua esposa essa semana que a ama? Levante a mão, quem disse isso? Muito bem. Precisa dizer. O senhor disse também, vovó? Precisa dizer. Eu te amo. Né? De preferência com aqueles olhos
que parecem dois faróis, sabe? De brilhantes. Olhar no fundo dos olhos e dizer, todo dia. todo dia. Depois eu vou perguntar para a irmã Juliana como que é esse todo dia. Olhar no fundo dos olhos e ver aquela luz, aquele amor. Né? Amor é uma planta que precisa ser regada. Se não for regada, ela morre. Por isso que muitos casais passam tempo, eles não se amam mais. Só vivem debaixo do mesmo teto. São só companheiros. Não são mais. Não tem mais amor. Só vivem a vida. Então, lute pela sua família. Esperamos que as devocionais que nós temos colocado lá nos grupos tenha te ajudado a você, de alguma forma, usar na sua casa. No momento, na sua casa, na sua família. Compartilhar com seus filhos, seus netos, né? É uma forma de agir. O que mais nós temos lá? Qual? Os avisos. Vamos lá para os avisos então, Laura. Queria só chamar a atenção para dois avisos especiais. Quarta-feira tem ensaio do coral, né? Visando o aniversário da igreja, dia 27 e 28 de junho. 27 e 28 de junho. Estaremos comemorando os nossos 17 anos de fundação da Igreja Batista Pedras Vivas. Quem estará pregando é o pastor Jonatas, da Igreja Batista Vera Cruz, de Vera Cruz, lá de Franca. Né, o Jonatas. Então virá o grupo de louvor deles, que estará fazendo louvor naquele dia, dessa igreja também. Então os irmãos lá de Vera Cruz estarão vindo e estarão aqui. Né? Lá na faculdade eu tenho vários alunos das igrejas, né? da PIB de Franca, eu tenho alunos do Jardim Redentor, tenho alunos do Vera Cruz, tenho colegas que trabalham comigo também. Todas as nossas igrejas lá de Franca. Então, quando estou lá, estou meio de vários irmãos também, e os irmãos estarão aí. Graças a Deus por isso. Ontem nós tivemos também um encontro de jovens lá em Ribeirão. A conta, mais ou menos, é entre 300 e 350 jovens se reuniram ontem. E nós não fomos. A nossa igreja não foi representada, a congregação também não foi representada. E eu peço que vocês olhem para os nossos jovens, sabe? Esse é uma das nossas maiores deficiências. Nós não temos trabalho com jovens na nossa igreja. Isso é mal, porque isso significa que a igreja vai acabar. Porque não é um reciclado, precisamos ter sangue novo. Uma igreja que não tem jovens, que não tem crianças, ela é uma igreja destinada a acabar. Por isso que muitas igrejas nos Estados Unidos e na América, você tem grandes templos com meia dúzia de gente dentro, todos velhos. E muitas outras igrejas já fecharam, porque não tem assistência, não tem gente. Os velhos vão, os jovens não têm, ou não vão, ou escolhem outros caminhos, e as igrejas simplesmente deixam de existir. É algo muito simples, isso. E nós no Ocidente, cristãos, a gente tem muitos meios contraceptivos e várias coisas que fazem com que nós não tenhamos filhos. Nós quase um filho, no máximo 2, e o certo era ter pelo menos 3 para poder crescer. Então as nossas igrejas estão destinadas sim a diminuírem e a fecharem por falta de gente no futuro. Né? Então quando a gente viu ali aqueles irmãos reunidos, aqueles jovens reunidos, era para ter mais, penso eu, do que os 300, 350 que lá houveram, né? Porque
quê? Porque nós precisamos, a juventude, a igreja precisa, e a nossa igreja falha nisso. A nossa igreja falha nisso. A nossa igreja não tem nada, também, até nós não temos, mas o trabalho com adolescentes também nós não temos. O trabalho com crianças nosso, ele é fraco. O trabalho com jovens casais não existe. Está vendo quanta coisa? Não temos. Por que não temos? Porque não temos gente que faça. Então quem sofre é a própria igreja. A igreja, ela sofre porque ela mesma produz o sofrimento. Ela não tem. Aí quando tem as coisas lá fora, a galera vai, né? Porque tudo é festa e tal, mas antes a nossa casa do que a casa dos outros. Antes de trabalhar pelo nosso cantinho. É fácil trabalhar pelos outros, não tem compromisso, comprometimento. Então, irmãos, eu falo isso como igreja, para a gente entender que nós sim, nós não somos perfeitos, nós temos muitas falhas, e muitas dessas falhas são provocadas por nós mesmos. Então, eu estava conversando lá na nossa congregação, lá temos pouquíssimos jovens também, e aí, conversando com o pastor Silvio, ele falou: pastor, eu estou esperando alguém se levantar, porque eu não consigo assumir tudo. Eu disse: não pode e nem deve. Não pode e nem deve assumir tudo. O pastor não é bombril, né? Ele tem seus limites. Então, é isso. Então, a falta de lideranças faz justamente isso, tendo o quê? Jovens fracos, uma juventude fraca, uma adolescência que não existe, um trabalho com crianças que a gente não tem, e assim vai, por causa de nós mesmos. Não é por causa do diabo, não é por causa do inimigo, não é por causa dos outros, é por nossa própria causa. Só para a gente pensar assim, não estou dando conta não, irmãos. Eu estou pensando para a gente refletir o amanhã. Por que o amanhã vai ser daquele jeito? Porque nós não fazemos nada hoje. Se você não faz nada hoje, amanhã não acontece. É assim que funciona, né? E assim vai. Então, o coral e também o culto na casa da irmã Kelly. Os irmãos fiquem atentos sobre a casa da irmã Kelly. Por quê? Porque ela está super, mega, hiper, blaster preocupada com o tempo. Se tiver molhado, nós não teremos o culto na casa dela, tá? Se tiver molhado, porque vai ser a céu aberto. Então ela está muito preocupada com isso, está ansiosa com isso. A gente já falou para ela várias vezes: mas fica na paz que tudo vai dar certo. Tá bom? Então, se houver uma mudança de clima na quinta-feira por algum motivo, vou colocar no grupo e os irmãos entenderão. Amém? Amém. Os irmãos entenderão. Mas vamos esperar em Deus que tudo dê certo. Porque é o Senhor é que vai na nossa frente. Amém. É Ele que faz acontecer as coisas, né? Então é isso. E olha também pelo sábado, também terá uma capacitação lá em Ribeirão Preto. Então nós estaremos indo lá de manhã, só voltando no final da tarde. E também olha que nós estaremos trabalhando, depois de chegarmos, ainda estaremos trabalhando nos estatutos lá da igreja de Morro Agudo e da nossa igreja também, né? Em breve a gente vai propor uma reforma dos nossos estatutos. Já a gente está trabalhando nos estatutos lá de Morro Agudo, então a gente já vai trazer para a igreja também apreciar um novo estatuto também no segundo semestre. Amém? Amém. Acho que é só isso, né? Temos aniversariantes e tal, então amém. Glória a Deus, irmãs, pode vir. Amém? Amém. Amém. Nossa, os irmãos aí, ó. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar louvando com o cântico Um Novo Dia que a gente apresentou aqui. Como é maravilhoso a gente saber que eu tenho um novo dia que eu acordo. Como é lindo saber que Deus me permitiu dormir e acordar. Como é maravilhoso saber que, apesar de todas as circunstâncias que aconteceram naquele dia, Deus me permite um novo dia viver de forma diferente. Amém? Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele nos permite a gente pedir perdão, a gente se arrepender
e a gente fazer o nosso melhor para Ele. Glória a Deus por isso. Então vamos ficar de pé e nós vamos estar entoando um novo dia. Como a gente tem que ser grato todos os dias por tudo aquilo que Deus nos dá. Mesmo nas dificuldades, a gente tem que saber agradecer. É fácil? Não. Mas Deus nos dá a graça de nós pedirmos e sabermos que Ele está sempre conosco. Então vamos ser gratos e cantar um novo dia. O Senhor sempre permite um novo dia. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não há aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Glória a Deus por esse dia que nós estamos. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, Senhor, estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não há aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Eu recebi. Vamos adorar esse Deus. Meu Senhor, eu só quero adorar. Senhor, é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novamente. Meu Senhor, eu só quero adorar. Senhor, é tudo, é tudo, é tudo para mim. Com todo o seu fôlego.
Senhor, obrigada, Papai do céu, por tudo que o Senhor tem feito por nós, dando-nos um novo dia, um novo amanhecer. O Senhor cuida das nossas vidas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Entregamos o nosso louvor e a nossa adoração de tudo que foi feito aqui para o Senhor. Receba no teu trono de glória, com todo o cheiro suave, em nome de Jesus. Abençoa agora a tua palavra, Senhor, que vai ser lida e explicada, que fala em cada coração. Obrigada por tudo, Senhor, que já foi feito. Nós te agradecemos, somente gratidão, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número. Vamos colocar aqui o de número 16. Gênesis, capítulo número. Gênesis 16. No primeira mensagem que nós falávamos desse mês, nós falamos sobre Josué e a questão da escolha. Eu não sei, está baixo? Vocês não estão me ouvindo bem? Está baixo, né? Acho que melhor talvez, não sei. Bem, o primeiro texto que nós pregamos foi baseado em Josué. Naquela frase que a gente costuma dizer, até fui cantado aqui nessa noite, que diz: eu e a casa serviremos ao Senhor. Questão da escolha. Foi o primeiro texto. O segundo texto que nós pregamos foi baseado na mulher sunamita. Aliás, sim, foi na mulher sunamita. E a mulher sunamita, ela falou sobre uma questão de dependência e visão dentro da casa dela, né? Da busca, no meio dos problemas, ela buscar a presença de Deus. No domingo passado, lá na congregação, a gente falou um pouquinho sobre o Evangelho da Paz dentro do lar, né? Baseado lá em Efésios. E hoje eu queria falar sobre um grande, talvez, penso eu, um dos grandes problemas que nós temos em nossas casas, chamado comunicação. Comunicar. E o texto que eu vou usar é de alguém, nada mais, nada menos, do que uma família super importante para nós e para outras duas religiões do mundo, que é a família de Abraão. Abraão, Sara, Agar, Isaac, Ismael. Eita famíliazinha bagunçada. A gente diz que Abraão é o nosso pai da fé, né? Para três religiões ele é o grande pai, tanto para o judaísmo, o islã e para o cristianismo. Mas eita vidinha que esse tal de Abraão viveu. Tinha um relacionamento fantástico com Deus. Deus falava com ele. Deus era um amigão dele. Deus não fazia nada sem falar com ele antes. Mas isso não era suficiente para que Abraão pudesse governar a casa dele com excelência. E nós vamos ver isso nesse texto. Nós devemos pensar um pouquinho sobre isso. Talvez o Espírito Santo de Deus espero, né, que ele fale ao seu coração e ao meu também sobre isso. Verso número 16, verso número 1, se você ler comigo, diz lá o texto que, ora, Sarai, mulher de Abraão, ainda era Abraão, não era Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão:
eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Irmãos, nós vemos aqui o primeiro, talvez, grande problema, quando a Sara fala com seu marido. A gente sabe, eu acho que é inegável dizer que as mulheres têm uma grande influência na vida dos homens. Isso é fato. E isso tem um começo, isso está em Gênesis, você vai perceber isso. E Deus fala isso, que a mulher, ela vai sempre tentar fazer a cabeça do seu marido. Mas ele também disse lá para Eva e para Adão, mas ele te governará. Então há um conflito de interesses, e muitas vezes entre o homem, o marido e a esposa. Isso é bíblico. Você pode olhar em Gênesis lá, capítulo 3, você vai ver essa tensão em relação a isso. Paulo, ele vai chegar ao ponto de vista dentro da visão dele, um pouco quanto patriarca, quando ele vai dizer que quem pecou não foi exatamente Adão, mas foi através de Eva. Quem influencia Adão a comer o fruto foi Eva. Eva pega o fruto. Eva que dá o alimento a Abraão, melhor, a Adão. Nós vemos isso também em Salomão. Salomão foi uma grande jogada da esposa de Davi. Aquela mulher que tomava banho, onde já se viu tomar banho? No espaço aberto, no ar público. Betseba. Tomava banho no quintal da casa. Sendo que Jerusalém é um morro. Se você tem um quintal, quem está lá em cima olha o quê? Morro. E aí, ela sabendo que Davi ficava lá em cima, o que ela faz? Vai tomar banho lá fora. Então, a gente vê isso. E ela guia Davi para que o filho dela se torne rei. Quando ele tinha filhos mais velhos, de outros casamentos, mas Betseba, ela consegue influenciar Davi e colocar Salomão no lugar do reinado. E a gente vê isso em vários outros textos, essa influência, como Jezabel, na vida de Acabe, por exemplo. Jezabel, Acabe, quem mandava na casa era Jezabel. E Acabe simplesmente baixava a cabeça e obedecia. Como Davi, outro também, a gente vê isso, que é influenciado pela mulher, Sansão, ou Sansão não, Salomão. Salomão se deixou levar pelas, não é uma, se uma já é difícil, mas a gente tem 300 esposas. 300. Isso não é sabedoria, isso é loucura. Quem casa com 300 mulheres não é sábio, é louco. Não tem senso. Ainda tem 700 concubinas. Esse é o homem mais sábio do mundo. Dizem. A sabedoria. Então, a influência delas foi tão forte na vida de Salomão que ele fez o quê? Ele começou a adorar outros deuses. Construir altares para outros deuses. Como pode um homem sábio decair assim? Então, a mulher sábia, ela edifica a casa. Mas a mulher toda destrói a casa. E foi o caso de Sara. Sara cometeu grandes erros. Sim. Mas Abraão, ele foi conivente com todos esses erros. Ele aceitou tudo isso. E o grande problema é comunicação. Abraão não se posicionou. Ele deveria ter se posicionado, ele não fez isso. Davi teria se posicionado, ele não fez isso. Salomão deveria ter se posicionado, ele não fez isso. Nenhum deles fez isso. Adão também deveria ter se posicionado, ele também não fez isso. E às vezes na igreja também, toda vez que eu tive problemas na igreja foi por causa de mulheres. Um homem nunca me causou problemas na igreja. Em todos os anos de pastoreado que eu tenho, sempre foram mulheres que queriam cutucar, provocar alguma coisa. Impressionante. Então a gente tem que tomar cuidado
sobre essa questão de comunicação, de como que as pessoas querem te influenciar. E a influência de um sobre o outro, ela não é uma comunicação, ela é usada para atingir um objetivo. E muitas vezes esse objetivo não honra a Deus, não é para a glória de Deus, é para satisfazer os seus próprios desejos, suas próprias vontades. Então nós temos vários exemplos de grandes homens que se deixaram se influenciar, que não usaram a capacidade de comunicação. E se você ler, gente, eu estou falando daquilo que está escrito na Bíblia, tá? Não é nada invenção minha. Você pode ver lá como que Betseba fez lá para colocar Salomão. Você pode ler lá o que Salomão fez, o que Adão fez, o que Abraão fez. É só você olhar. Rebeca. Vamos falar de outra. Rebeca, então, que pega o seu filho Jacó e engana o seu próprio marido. Não é isso? Então você veja o grande problema de comunicação e o grande problema quando muitas vezes a mulher quer ocupar um espaço que tem que saber se realmente Deus quer que você ocupe. E o homem não ocupar o espaço que Deus quer que você ocupe. Ele gera um monte de problemas. E todos eles estão registrados aqui, e um deles é esse. Veja então, irmãos e irmãs, depois dessa introdução, no verso 16, você vê a Sara dizendo a Abraão: não tenho filhos, então pega a minha escrava e faz um filho através da minha escrava. Essa era a visão de Sara. Mas se você olhar comigo no capítulo 15, volta um pouquinho aí, capítulo 15, e você vai ver um bate-papo entre Deus e Abraão. E Abraão ele começa com a seguinte pergunta: olha, já sou velho, olha, não tenho ninguém, e quem é que vai cuidar, quem vai ser a minha herança? E aí, no verso número 3, Abraão diz: eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor, e disse então para Abraão: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. E ele fala: vem aqui para fora, olha as estrelas, olha as areias do mar, a sua descendência será como as estrelas do céu, será como as areias do mar, de tão grande que será. Quando então, veja, isso foi no capítulo 15. Quando chega no 16, Sara então vem com aquela ideia: não tenho filho, não teremos filho, então usa a escrava. O homem, Abraão, ele devia ter dito não. Primeira coisa que ele devia ter dito: não. Saber comunicar muitas vezes significa saber dizer não. Ninguém gosta de ouvir não. Seus filhos não gostam de ouvir não. Muitas vezes você diz sim porque você não sabe dizer não. Muitas vezes você faz coisas que você não quer fazer porque você tem medo de dizer não. Fica sem graça. E quando fala não, tem que dar desculpa ainda. Ah, eu não vou, sabe por quê? Por causa disso, 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 daquilo. Nesse ponto, os norte-americanos e os europeus, eu sou mais eles. Ele fala simplesmente assim: não, acabou. Não tem que ficar fazendo nada. Eu não sei se eu vi isso aqui uma vez, quando nós fomos almoçar na casa de um pastor norte-americano, um grande homem de Deus, eu amo muito o Steve Prest, né? Mesmo nome que eu, só que no inglês. E eu falei para a Nina, nós vamos almoçar na casa deles, dele e da Melanie, e quando chegar lá, se eles te oferecerem, e você quiser, você pede, você fala sim. Se você disser não, eles não são como nós. E aí ele chegar e falar: você quer frango? Sim. Se você fala não, ele já sai com a bandeja. Não é igual nós aqui no Brasil: não, come um pouquinho, não pega um, não pega dois, não pega três, né? Vai comer por quê? Né? Nossa, tá tão gostoso, vai já vai botando um prato. O brasileiro é assim. Nós somos assim, nossa cultura é assim. Eles não. Você falou não, acabou, não tem que dizer. Ele está esperando você falar
fazer, como é que se diz? Ficar forçando. Não, não é não. Sim é sim, acabou. A Bíblia diz isso. Sim, sim. Não, não. Dá para você fazer? Não. Só que para a nossa cultura, nossa, como essa pessoa como é que se diz? É bruta, é chata, é grosseira. Eu perguntei a coisa e ele falou, não. Nossa, você é grosseiro? Você quer falar? Ô amor, não. Você quer falar assim? Não, é não. Sim, é? Sim. Deus, quando Ele fala não, é não. Ele não fica justificando, Ele se justifica. Não, Deus não se justifica. Não, dele é não. Ponto. Aí, Abraão ele deveria ter dito, ouvindo 15, quando Deus falou que das entranhas dele sairá a sua descendência, Abraão ele deveria ter dito para sua mulher, não. E ele poderia ter dito, você não sabe o que está falando. Porque Deus falou para mim que sim, nós teremos filho. E quem é a minha esposa não é a escrava. Quem é minha esposa é você. E se você é minha esposa, Deus vai fazer um milagre em nossa vida. Veja, não é diferente? Mas o que ele fez? A mulher veio com uma ideia doida e ele aceita. Ele aceita por quê? Porque ele não se comunica. Ele não diz para ela, ele não fala para ela aquilo que Deus havia dito para ele. Que dele sim haveria filhos a partir dele. Ora, se Deus quisesse que ele tivesse filhos a partir da escrava, não precisava casar. É ilógico. Ora, os filhos se dão através do casamento entre um homem e uma mulher. Nós somos assim. Para nós, casamento é entre um homem e mulher. É uma mulher e um homem. Isso para nós é casamento. Para o mundo pode pensar diferente. Mas para mim é assim. E os filhos nascem a partir de quem? Desse relacionamento. Se há dificuldades, eles adotam. Ou procuram outros meios. Mas a relação sexual que ele teve com Agar foi errada. O princípio foi errado. A ideia foi errada. E a anuência de Abraão foi errada. Então é um lar que a gente percebe que é um lar totalmente ausente de comunicação. Por 2 vezes Abraão já tinha mentido, dizendo que Sara era irmã dele. Uma no Egito e outra com Abimeleque. Nossa, esse é o nosso pai da fé. Sim. E através disso, quando Sara fala com isso, veja a consequência. Quando ela fala isso, olha o verso número 2, o finalzinho dele. 2, bem no finalzinho. 2, 16, 2. 16, 2, ali. Olha o que diz a última frase. O que diz lá? E ouviu? Olha, esse é o problema. Nós temos que ter discernimento. Ouviu Abraão a Deus, ouviu Abraão a Sarai? Comunicação. Se ele tivesse posicionado e dito, não esposa, o Senhor, vamos esperar no Senhor, ele teria sido fiel a Deus, ele teria se posicionado e ele teria abençoado a casa dele e não gerado o problema que Israel vive hoje. Porque tudo que vive hoje lá no Oriente Médio é por causa disso, dessa desobediência que vem de Ismael. Esse é o problema. Quando você lê o Alcorão, não sei se você já leu o Alcorão, eu já li o Alcorão uma vez inteira e vários pedaços dele. No Alcorão eles vão dizer o contrário, que Isaac é o filho que não deveria ter nascido, Ismael é o filho legítimo. E aí eles começam então, isso vai justificar todo o mundo árabe e todo o mundo muçulmano. Em nosso caso aqui, pela Bíblia, pelo aquilo que nós lemos, Deus ouviu a voz da sua vida. Nós vimos no domingo retrasado que aquela mulher sunamita falava bem.
façamos um quarto para o profeta, colocamos uma cama, uma mesa, não foi isso? Por quê? Porque era uma mulher sábia. Sara não era uma mulher sábia. E Abraão deu ouvido a elas. E diz o texto lá, olha o que diz, no verso número 5. 4. Coloca o 4 para nós, por favor. Olha a consequência. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo que ela concebera, foi a sua senhora o quê? Desprezada. Então agora Sara começa a ser o quê? Desprezada. Olha que bagunça essa casa. Olha que bagunça. Um homem, a esposa, uma escrava, deita com a escrava fica grávida, a escrava agora se acha, porque agora tem um filho, aí a senhora que deu a ideia, o que aconteceu? Ela começa a ser desprezada. Porque uma mulher que não paria, ela era desprezada. Olha que situação. E se você colocar no verso seguinte, no 5, você vai ver que, então a Sara diz para Abraão, meu agrado seja a culpa de quem? De quem que é a culpa? Dá o nome, de quem é culpado? Abraão. Nos olhos de Sara, quem é culpado? Abraão, quem deu a ideia? Sara. Quem obedeceu Sara? Quem é que levou aí o prejuízo? Quem é o culpado? Abraão. Seja agrado sobre ti, a minha serva pus em teu regaço. E olha, agora eu estou sendo menosprezada, porque você deitou com a escrava. Vocês estão vendo que casa é essa? Que bagunça essa casa? E era um homem que ouvia Deus. Era uma mulher, Sara, que ela sabia algumas coisas de Deus também. Não é pelo fato de eu vir à igreja, não é pelo fato de eu ler Bíblia, não é pelo fato de eu orar, que eu sou um bom marido, que eu sou um bom pai. Não. Eu tenho que saber comunicar, eu tenho que saber falar, eu tenho que saber subir, eu tenho que saber no momento de falar e no momento de se aquietar. Veja o que acontece com isso. Verso número 6, olha de novo Abraão. Nossa, esse Abraão era mais, parecia sabonete. Você sabe o que é sabonete? Sabe o que é sabonete? Aquele que escorrega, que não assume. Vai, aperta daqui, escorrega lá. Aperta ali, escorrega para o outro lado. É um sabonetão. Verso 6, disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está nas tuas mãos. Faz o que parecer bom aos teus olhos. De novo, Abraão diz então, amor, faz o que você quiser. Ele deveria ter se posicionado de novo, dizendo, erramos. Nós erramos. Eu e você, Sara, nós erramos. Nós não deveríamos ter feito isso, nós deveríamos ter esperado no Senhor. Mas a nossa pressa, e há muitos lares assim, que tomam decisões sem consultar Deus. Ontem eu estava conversando com a minha esposa lá, e a gente falando, eu falando de algumas situações, que eu não vou falar aqui, aí algumas situações, ela falou então, eu falei então, ela falou então, eu falei então, ela falou vamos orar. Vamos orar sobre isso, para ver o que Deus tem. Mas muitas casas tomam decisões sem consultar a quem? Ao Senhor. Muitas vezes Deus está falando ao seu coração, irmão, mas você não comunica o que Deus colocou no seu coração com a sua família. Muitas vezes Deus está colocando no seu coração, mulher, alguma coisa e você não comunica. Você fala na sua casa o tempo todo das coisas triviais, mas pouco é comunicado das coisas espirituais, das coisas eternas. A gente tem que ter posição e dizer, marido, está errado. A Bíblia não diz assim. Isso não é de Deus. O marido também tem que dizer para a esposa,
Não é assim. Acho que todo mundo aqui já namorou. Já ouviu falar de gasolina, estopa e fósforo? Já ouviu falar nisso? Gasolina, fogo e, como é que se diz? Estopa. O que dá isso aí, se juntar tudo? O bicho pega, né? Já começa no próprio namoro isso. O próprio namoro, muitas vezes quem tem que dizer isso é a mulher, né? Tem que dar uma. Opa! Aí não. Opa! Essa mão boba não. A gente sabe, a gente é mulher, a gente foi todos nós aqui, né? Já fomos, uns faz tempo. Ó, nem tem quanto. Foi adolescente. Uns foi homem. Uns foi homem. Eu lembro quando fui adolescente. Aliás, adolescente muito espinha, né? Isso foi uma coisa. Minha adolescência está voltando. Mas enfim. Está voltando minha adolescência. Gente, não, a mãozinha aí não. Papai do céu está olhando. Né? E você faz o quê? Corta, não é isso? Agora, é aquela história, quando dois não quer, um não briga, não é isso? Quando não quer, dois não brigam, é isso, né? É a história. É a mesma coisa. Se a gente já no namoro, no noivado, no início do casamento, a gente tem dificuldades de se posicionar, irmão, nós podemos estar fazendo coisas erradas. Coisas que não glorificam a Deus. O marido tem que saber comunicar. Ele tem que falar. E isso, dentro das nossas casas, você sabe que isso é um grande problema. Porque às vezes você fala uma coisa e a mulher interpreta de outra. Não é isso? Você fala, nossa, o som está alto. Aí já pronto, já, o bicho pega. Pega a R15 lá, HK, e pá, né? Não, eu só falei do som. Não, e aí cai. Lembra do Rutler, né? Rutler, o cachorrinho lá, né? Medalha, né? Fazer aquela. Por quê? Porque é uma comunicação. O homem tem que saber comunicar. A mulher precisa saber ouvir e interpretar. E da mesma forma, a mulher também precisa saber se comunicar. E o homem precisa saber ouvir. E ambos, tanto um como o outro, precisam discernir bem todas as coisas. Há coisas que se aproveitam e há coisas que não se aproveitam. Aí, no verso de número 6, nós estamos vendo então que Sara agora ela toma uma outra atitude. E a atitude é afligir, perseguir, maltratar. Agar virou uma concorrente. Então o que ela vai fazer? Vai descontar toda a ira, toda a raiva. Onde? Em Agar. Lá na frente, ela vai descontar em Ismael. Olha só a situação. Agora, o que era para ser um lar, em teoria, um lar tranquilo, um lar equilibrado, se torna um lar totalmente desequilibrado, um lar onde um é perseguido e o outro é persegue. A sua casa é que tipo? A sua casa reflete a confiança em Deus? Vocês esperam em Deus? Vocês entram em acordo para esperar juntos em Deus? É uma pergunta. É uma pergunta. Eu lembro dos meus filhos, olha que saudade, meus filhos. Eu falo dos filhos, meu coração começa aqui, né? Que saudade. Estava até pensando em ir lá em São Paulo dar um beijo neles. Sentiu a pele, né? Dar um beijo. Mas eu lembro que nós tínhamos, eu chamava reunião de família. Já viu esse nome, reunião de família? Lá em casa a gente fazia. Era na minha cama. Reunião de família. Era todo mundo já pulando a cama, né? Já vinha lá, correndo, isso, fazia aquele
voo, né? Aquele voo e aterrissava onde? Na cama. Aí viu outro também. Aí eu já muito barato, falei, Gabriel também. Fora as guerras de travesseiro, etc. Como era bom esse tempo, né? Já fizeram isso com seus filhos? Passou, né? Nem lembro. Aproveitei, faz guerra de travesseiro, etc. E fazia isso. E nós conversávamos assuntos sérios. Era brincadeira, mas falávamos sobre assuntos sérios. Normalmente, o assunto era os meus erros. Onde eu havia errado. Eu sabia que tinha errado, meus filhos sabiam que eu tinha errado, e eu tinha a obrigação de dizer para os meus filhos que eu errei. E era assim. Filhos, eu errei. Eu fiz isso, isso, isso e isso. Vocês nunca devem fazer isso. É fácil fazer isso? Não. É normal fazer isso? Não sei. Mas era uma comunicação. Era dizer para os meus filhos que eles não deveriam imitar o pai naquilo. Porque o pai deles errou naquilo. Sara e Abraão, eles deveriam ter dito: erramos. A mulher não tem culpa. Ao invés de afligir a mulher, busquemos o bem dela. Deixa ela ir. Mas não. Se nós olharmos, irmãos, e vermos aqui na frente, olha como que isso só acontece. Olha lá aqui em Gênesis. Onde está aqui? Aonde está aqui? Deixa eu ver. Olha no verso 18. Capítulo 18. Quando o próprio Senhor desceu e falou com Abraão. 18, verso de número 9. 18, 9. Põe lá para nós, por favor. Está lá. Então o Senhor disse: onde está Sara, tua esposa? Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: está na tenda. Vira o texto, por favor. Ele disse: certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Não é isso que ele está dizendo para Abraão? Se Abraão tivesse esperado, o problema com Agar não teria acontecido. Se Abraão tivesse dito: vamos esperar o Senhor. Se Sara tivesse pensado, ela não teria dito aquilo. E quando ela disse que o culpado era Abraão, ela deveria ter dito: nós erramos. Vamos orar a Deus para sabermos qual é a melhor forma de resolver o nosso erro. Nós não fizemos. E tudo, gente, são atitudes de fala, de pensamento e fala. Olha então, olha como essa Sara é. Aliás, vou ficar quieto. O que diz o texto? Ela estava onde? Ela escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Ela estava assim. Uma vez. Como é que eu vou dizer isso? Sempre comprometer. Eu sei que uma vez eu conheci um rapaz. E esse rapaz namorava uma moça. E um dia ele chegou para esse rapaz e disse com um amigo dele. Estavam os dois na casa, né? Das duas moças. Ele falou: vem aqui. O pessoal estava lá, ele falou: vem aqui. E ele levou no lugar. Não lembro se era uma porta ou uma janela, não lembro exatamente. Eu não lembro que estava lá. Aí ele falou: vem cá, olha isso aqui. Coloca os seus olhos aqui. Aí, pois é, tá vendo? A velha fica só de olho ali, ó.
buraquinho da fresta, né, o que está acontecendo lá fora. Então toda vez que você vai lá fora, ela só está de olho na fresta da porta. Sara fazia a mesma coisa. Já viu mulher que quer saber tudo? Já viu gente assim? Quer saber tudo? Gente, cuidado com pessoas assim. Principalmente, ouvir na porta. Vai ver no versículo. Então, Sara e Abraão, os dois já eram velhos, adiantados, e Sara havia cessado com os das mulheres, ou seja, ela não estava mais ovulando, né? Não estava mais menstruando. Continua? Assim, o que Sara fez? Ela riu. Ela riu daquilo que Deus estava falando. Eu não sei, ó, vou perguntar para Abraão, não sei. Não, vocês almoçaram, hein? Quem te almoçaram? E aí ela começa então a rir, dizendo: eu sou velho, você, meu senhor é velho, você acha que a gente vai fazer mais alguma coisa? Olha o verso seguinte. Então disse o senhor Abraão: por que se riu Sara? Dizendo, na verdade, terei luz. O senhor então pergunta: por que você está rindo? Por que você está rindo? Não sou eu, Senhor. Por que você não confia? Por que você não acredita? Olha o pior, verso seguinte. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, virei a ti, Sara terá um filho? Olha a reação dela, verso 15. E Sara dizia o quê? O que ela disse? Não ri. Não, eu não ri. E o Senhor disse para ela o quê? Você riu sim. Além de tudo, você era uma mulher? Como? Mentirosa. Mentiu para o próprio Deus. Arrumou uma escrava, fez para gerar o filho de uma outra, foi humilhada, humilhou, perseguiu, não acreditou, ainda riu, desdenhou e ainda mentiu. Que casa perfeita é essa, hein? Que casa. Que casa. E aí, meus irmãos, o Senhor diz para ela: você está rindo. Sabe, eu acho que a gente pode pegar esse texto, irmãos, e dizer assim: Sara mentiu? Sara mentiu? Mentiu. Ela riu. Mas sabe que Sara é melhor do que nós? Será que Sara não representa um pouco do eu e de você? Será que Abraão não representa um pouco do eu e de você também? Quando a gente não acredita, quando a gente não espera, quando a gente não procura a vontade de Deus. Sinceramente, quantas casas buscam conhecer a vontade de Deus? Quantas casas oram ou jejuam em relação a vários assuntos? Quantas vezes os casais juntos buscam a Deus sobre decisões? Quantas vezes nós fazemos as coisas na nossa cabeça, do nosso jeito, dos nossos próprios pensamentos? Quantas vezes a gente acha que tem razão nas nossas demandas, dizendo: eu tenho razão, você está errado? Quantas vezes, irmãos, nós somos um pouco de Sara, um pouco de Abraão? Quantas vezes nós temos que falar e nos calamos? Quantas vezes nós devemos buscar a Deus e acreditar nele, confiar nele e levar a nossa família também a confiar nele, e nós não o fazemos? Quantas vezes reclamamos que os nossos filhos vêm, eles olham,
Às vezes reclamamos do trabalho, do salário, das coisas, dos outros. Reclamamos até do pastor, da igreja, dos irmãos. Reclamamos em tantas coisas. Os nossos filhos ouvem, veem. Como é isso? Como funcionam essas coisas dos lares? Sabe, irmão, Sara e Abraão, eles construíram um lar totalmente cheio de problemas. E esses problemas não terminaram apenas com ele. Quando Isaac, veja, quando Isaac conhece Rebeca, Abraão não disse para Isaac que ele havia mandado buscar uma mulher da casa da mãe dele. Ele não disse isso. Quando Isaac vê Rebeca, ela coloca o véu e ele pergunta quem é aquela mulher. Aí o servo ele diz: o teu pai mandou ir até a casa da tua parentela trazer uma esposa para você. Ele não sabia. O pai não falou. Ele não comunicou. Isaac, assim que ele viu Rebeca, ele já tomou, levou a tenda lá. Houve o casamento deles, que é na verdade a relação corporal. Houve o casamento deles. Isaac amou muito Rebeca. Amou demais. Mas Rebeca também enganou seu marido. Rebeca fez com que Jacó se passasse por Esaú. Rebeca tinha o filho preferido dela, outro dele. Não tratava os dois iguais, tanto Esaú como Jacó. Ela tinha um filhinho preferido, como Isaac tinha o filho preferido. Cada um tinha o seu filho preferido, mas os dois eram filhos. Comunicação. Ela engana. Jacó engana. Jacó aprendeu com a mãe a enganar. E Jacó enganou. E Jacó foi enganado por Labão. Jacó casou com Lia. Ele não queria casar com Lia. E ele maltratava Lia, porque ele amava Raquel. Tudo isso, irmãos, são lares, casas que começam e que elas são destruídas. Não há paz, não há amor, não há cuidado. Esses são os servos de Deus. Estou procurando aqui uma letra de uma música que não é bem o que aconteceu, mas traz o que seria uma história melhor. Quando ele diz assim: Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho, sai com Isaac a viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. 3 longos dias se passaram até chegarem ao lugar que Deus havia. Onde Deus, 3 longos dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar, deitando o seu querido filho, ergue bem alto o punhal. Mas Deus seu nome chama: Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, meu filho vai para casa com você.
Vem, entregue a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa harmonia e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma para temer. Vem, entregue a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem sumiço e confia nas maravilhas do Senhor. Talvez essa fosse a família que Deus esperava. Uma família que confia. Uma família que está unida. Que está em busca dos propósitos de Deus. De confiar em Deus. Abraão, quando nasce Isaac, e Deus pede para ele entregar Isaac, e ele obedece. Ali nós vemos um homem que se posiciona. É ali que mostra uma virada de chave de um Abraão que deixava a mulher guiar para fazer o que ela quisesse, sem usar a sabedoria de Deus. Mas depois daquela experiência, quando ele leva Isaac até o Monte Moriá, para ali o sacrificar, e ele deita o seu filho, e levanta o cutelo, e Deus chama: Isaac, Abraão, para, aqui está o cordeiro, seu filho vai para casa com você. Ali Abraão mostrou: agora, sim, eu errei, sim, é verdade, mas agora Deus me deu uma oportunidade de mudar isto na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus, ele mudou. Abraão não se tornou o mesmo homem que ele era. Ele aprendeu a confiar, a esperar, a buscar e se tornou o homem chamado amigo de Deus. E abençoou sua casa. E abençoou as nossas vidas. Porque através da geração de Isaac nasceu o Senhor Jesus. Veio Isaac, veio Jacó, veio a tribo de Judá e veio o Senhor Jesus. E de lá nós começamos. Irmãos, eu não sei como é a sua casa. Eu não sei como é com as 4 portas, né? As 4 paredes, as portas e as janelas fechadas. Eu não conheço a sua casa. Eu não conheço a sua maneira de viver a sua vida. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, irmão e irmã. Acima de tudo, não ouça o seu coração. Ouça o que Deus tem na sua vida. Ouça o que Deus tem para você e se posicione, porque se você for por você mesmo, talvez você vai cometer muitos erros. Amém? Pai, que o Senhor abençoe a tua palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém. Irmãs, vai ter mais o último? Sim? Isso está lá. Não, dando papo. Quer cantar também. Amém? Já está de pé, irmão. Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé. Nós vamos estar encerrando com um cântico Ousado Amor. Aquele amor grande, incondicional que Deus sente por nós. Amém? Vamos lá. Deus nos conhece.
tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Como esse amor é grande, é impressionante. Glórias a Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Obrigado, Jesus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo parou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Das luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Das luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Das luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Das luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Leva-nos para casa em paz. Que seja uma boa semana, tudo dirigido pelo Senhor. Dá-nos um bom momento. Obrigado por este domingo, por tudo que foi feito aqui. Nos abençoe. Gratidão, Senhor, por essa nova semana que está começando. Oramos em nome de Jesus. Amém.